sobre um caso que aconteceu, que até vai aparecer outros meios de comunicação que vão falar desse caso. Talvez seja o caso de maior notoriedade no seu ministério, que foi um caso que Deus te usou para... Você que vai contar, não vou ficar dando spoiler aqui, né? Mas algo que aconteceu a nível nacional, que todo mundo ouviu falar desse E caso. internacional, saiu fora também, né? Isso. E como é que foi isso? O que aconteceu? Quando que foi isso? Como que aconteceu isso? Então, isso aconteceu em 2014, né? Foi o caso com um menino, né? Que infelizmente, eu falo, né? A madrasta e o pai, né? Acabaram matando esse garotinho. É uma criança, né? E eu lembro que quando chegou até mim essa história, como eu já mencionei aqui, tem a Karine Mesomo, né? Que ela me deu toda a liberdade para estar falando. Eu já quero estar falando aqui, eu não estou expondo. Ela já testemunhou, já falei disso para ela, né? E o Agostinho, né? Que ele foi, inclusive, até coronel aqui na aeronáutica. Hoje ele está aposentado, né? Então ele falou: não, pode falar. Eu sou testemunha viva, né? Eles falaram de mim para essa família, né? Que mora, não mora no estado do Paraná. É fora do estado do Paraná. E foi onde essa família chegou até mim no ato de desespero. Faziam 2 dias que este menino tinha sumido, né? Isso marcou muito a minha vida também. Porque eu lembro que ela falou assim: amiga, vai lá no seu Messenger. Eu mandei para você a foto do menino. Quando eu abri a foto dele, gente, é só Deus. Eu chamei assim, e falei para a mulher que estava comigo, eu falei: como que você está vendo essa foto? Ela falou: não, estou vendo um menino normal. Eu falei: não. Na hora que eu abri, eu vi assim toda a pele dele descamando assim. Eu vi que ele estava sem pele. Eu vi que estava todo assim jogado como um ácido branco, né? Que inclusive quando encontrar o corpo dele tá lá. Eu não estou falando coisa aqui, mas foi feito os exames e jogaram soda na criança, né? Só que eu me recordo que quando ela me ligou e falou para mim: olha, fulana de tal quer falar com você. Eu falei: tá bom. No momento eu falei assim: não. Ela falou: não, ele deve estar andando por aí. E eu falei para minha amiga em particular, não falei para o familiar, porque eu vi que eles estavam muito desesperados, eles estavam chorando demais. Sabe quando a pessoa assim, eu não tenho mais onde fazer, eu pedi para a polícia, pedi para isso, para investigador, ninguém acha, então nós precisamos da ajuda divina? Era só Deus. E era só Deus mesmo. Então foi onde eu falei para ela: olha, você quer vir? Eu fazia células evangelísticas, né? E naquela noite tinha dado muita gente. Tinha dado mais 70 e poucas pessoas, né? E eu estava já sentada, porque eu estava com meu pé já doendo, tanto ficar em pé. Quando ela entrou, e ela falou assim: ai, amiga, estou muito apavorada, eu preciso. Aí colocou o nome dele na minha mão, no papel. Quando ela colocou o nome, que eu falei assim: tá bom, vou orar. Que eu fechei o olho para orar, Deus me tirou. Deus me transladou no lugar onde estava a criança enterrada. Eu fui parar lá. Do corpo ali. Eu estava ali, eu estava vendo que eu estava ali. Eu vi tudo, inclusive eu vi as pessoas que estavam ali. Mas quando eu vi, eu estava no meio de uma floresta, de um matagal, e eu vi o rio que passava, eu escutava o rio, né? E eu via a criança enterrada ali, perto do pé daquela árvore. Só que, olha só o detalhe, eu escutei e o Senhor me fez sentir. E eu fiquei muito mal com isso. Eu sofri, eu chorava. Porque passou para mim, como eu sou muito sensitiva, passou para mim tudo que ele estava sentindo dentro daquele buraco. Agora eu pergunto o porquê. Como que eu estava sentindo o que ele estava sentindo? Então, quer dizer, ele ainda tinha vida. Meu Deus. E o Espírito de Deus falou assim para mim: filha, a vida dele está por um fiozinho.
mas ele já vai parar de respirar. Então estava por um fiozinho, só que a tristeza dele foi tão grande que transpassou a minha alma, o meu espírito, sabe? Eu senti aquilo em mim. E essa foi algo assim que me marcou muito, porque é uma ligação, sabe? Eu pude conhecer essa criança no espiritual. No espiritual eu conheci ele. E eu sentia como ele pedindo que tirasse ele de lá. Pedindo socorro. Ele queria que alguém achasse ele lá. Mas achar como? Porque depois de tantos anos, eu tive o prazer agora de ir para lá. Inclusive, já fui para lá 3 vezes. Vou retornar agora o mês que vem de novo para lá. E quando eu cheguei, eu fiquei impactada desse Deus maravilhoso que a gente serve. Sabe? Que eu falei, Senhor, aqui eu tô, voltar para trás nunca mais, eu quero ir mais, e mais, e mais, e mais. Eu quero mais, e mais para frente, eu quero mais imersão, sabe? Porque toda vez que eu passava e ia olhando, e eu lembro que uma das minhas discípulas comigo, ela falava, Shirley, isso aqui, essa estrada, te lembra? Eu falei, eu lembro de tudo. Tudo, porque o Espírito de Deus falou para mim, filha, olha. Porque nisso tudo, no transcorrer, o parente pegou e falou de mim para os policiais lá. E os policiais e o delegado acabaram me pedindo orientação. Né? Isso eu estou falando aqui, eu tenho tudo confirmado isso, né? Eu conheci essas pessoas agora que eu fui para lá e assim, eu não sabia, eu não tinha dimensão, eu não tinha noção assim de como estava, né? Eu falei, nossa, que loucura, né? Deus é muito doido. Não, é só pra gente se achar dentro da história. Daí Deus te deu essa experiência, o corpo ainda não tinha sido encontrado, não. E você que ajudou a achar o corpo dessa criança? Foi. Porque eles não tinham, não sabia, não tinha direcionamento, e do momento que eu coloquei minhas mãos, o Senhor me levou até ela e o Senhor falou assim, filha, quem fez isso está na genealogia dele, ele saiu das entranhas dele, pai e mãe. Vixe, meu Deus. E aí o Senhor me levou em envolvimentos muito com dinheiro, com herança, né? Resumindo a história, né? Porque é longa, porque eu vivi isso. Eu vivi, né? Contando aqui no podcast necessário. Eu vivi esses 14 dias, gente. Por quê? Porque eles me ligavam todos os dias. Todos os dias. Porque eu me lembro, inclusive, era uma delegada que estava no caso, né? Uhum. Ela falou, não, mas eu queria que você me detalhasse. Pode ir falando, conta tudo o que você está vendo. Vai falando, fala para mim tudo que você está vendo. E eu falava, olha, eu vejo uma BR, eu vejo uma estrada. E eu falava para ela, dona, porque ela queria me mandar fotos. Ela falava, vou te mandar dos locais. Eu falei, não adianta, eu nunca fui para aí. Eu vou te passar a visão e você vai se localizando pela visão. E o Senhor falou assim, filha, aí eu falei para ela, olha, eu estou aqui em Foz do Iguaçu, mas eu tenho uma cidade que está à nossa frente aqui, que dá uns 70 quilômetros. Ele não está, o corpo não está na mesma cidade onde vocês estão, mas sim está numa outra cidade circunvizinha. Ela falou, é mesmo? Aí que ela começou a ligar. Por quê? Porque na minha visão, Deus me revelou e eu ouvia com o meu ouvido. Eu falei para ela, olha, eu estou ouvindo com meus ouvidos espirituais, estou vendo. Tem uma pontinha e olha a água passando, tem um rio. Aí ela já se ligou, ela falou, mas a única cidade aqui perto que tem um rio é tal. Olha que loucura. Deus entendeu? Revelou, hein, mano? Deus. Só que eu falei para ela, olha, é mata fechada. E é mata fechada, se vocês verem. Era só Deus, gente. Eu não sei como que eles conseguiram entrar naquele lugar. É mata fechada, fechada total. Hoje tem o caminho sinalizado, tudo para quem quiser chegar lá. Lógico, o corpo não está mais lá, né? Tiraram de lá. Mas para poder chegar até lá, você tinha que passar a BR e Deus me mostrava a cerca. Você tinha que passar aquelas cercas de arame, né? Arame farpado, que fala, porque foi dentro de uma chácara, próximo a uma chácara que ela fez isso.
como ela chegou lá, não sei como que essa mulher, porque era uma mulher, conseguiu chegar até o local com o corpo. Porque era fechado. Por vê-la, eu fiquei muito impactada. E barro, sabe? A estrada toda de chão, aquelas pedras, sabe? Não sei como. Mas o fato é que ela chegou lá e enterrou. E na visão, assim, eu fiquei muito impactada. Porque Deus falou assim, diga para ela, filha, que olha onde ele está. Eu via muitas pedras, eu via as raízes e as raízes estão lá. Eu tenho foto do local, até depois, se vocês quiserem colocar as fotos, eu cedo, né? Para vocês colocar as fotos, para que vejam. E eu vi uma pedra enorme. Falei, tem uma pedra muito grande. Sabe essas pedras, quando você pega e coloca, tipo, placa para marcar o local, homenagear? Tem uma pedra dessa lá. Sim. E quando eu cheguei no local, em visão espiritual, quando ela me ligou, eu vi essa pedra. Porque eu fui parar lá, mas eu estava aqui. Que louco, né? Mas eu estava lá. E eu lembro que eu falava para ela, ó, eu tô vendo, eu tô aí, eu tô andando. Mas como assim? Ela falava, eu tô vendo. Começa a procurar. Daí eu achei até engraçado, porque ela falou assim, os parentes falaram assim, quando você nos revelou e falou que você via, diz que todos os moradores da cidade, antes que o menino estava, começaram a procurar em tudo quanto é árvore que tinha nos jardins. Mas não era ali, entendeu? E aí foi onde Deus começou a mostrar, e o Senhor me falou, olha, deu os nomes, Aravasui, que ela é Rachei, deu os nomes da pessoa, e falou, filha, são 4. E aí onde eu via os homens e as mulheres. Eu via as 2 mulheres e os 2 homens. E eu fiquei muito impactada. Porque quando eu fui no quarto, que eu me ajoelhei, que ela falou, você consegue descrever? Eu falei, tá bom, espera aí que eu vou consultar o Espírito de Deus aqui. Eu vi o rosto de uma delas. E eu nunca vi ela na minha vida. E foi onde eu fui descrevendo. E foi assim que foi desenrolando, porque tinha gente do outro lado que eu não sabia. Depois dos 14 dias, o parente me pediu desculpa, inclusive agora que eu fui. Ele falou, mas na hora do desespero, ele permitiu que eles me gravassem. Então, eu liguei daqui para lá, e no ato, a delegada veio e me grampeou. Cara, porque isso é de uma loucura tão grande, porque você pode se tornar até suspeita da parada. Claro. Porque, né, imagina, velho. Pra polícia, Sim. principalmente. Né? Só que eu nunca fui para lá. Sim, Nunca. imagina, você tá do outro lado, é em outro estado, é uma Não, coisa... Sim. pra colocar os parâmetros aqui, né? Pra ver, tipo, como isso é possível, né? E outra coisa, Shirley, os meios de comunicação, a imprensa destacou nacionalmente esse caso como uma vidente. Como uma vidente. Só uma vidente que ajudou, mas ó, não é vidente não, ó, mulher de Deus aqui, ó. Sim, Shirley, meu filho. é verdade. Eles falaram que foi uma vidente. Falaram que foi uma vidente, inclusive um repórter, não vou falar o nome dele aqui, né? Mas eu vou estar falando com ele, inclusive agora esse mês que vem, né? E ele falou, nossa, mulher, mas você como é que ele falou? Você é uma divindade aqui. Aí ele perguntou para mim assim, mas o que você é? Você é feiticeira? E eu, não, claro que não. Você é cigana? Eu falei, capaz que cigana. Eu dei risada, sabe? Porque ele falou para mim, ah, não, mas como é que é? Meu Deus, mulher. Ele falou para mim, sabia que todo mundo tem curiosidade de te conhecer aqui? Eu falei, sério? Eu não sabia. Eu falei... Mas, cara, mas é que é de uma loucura tão grande, se você for tentar racionar isso, deixar de uma forma racional, tipo, cara, não tem explicação. É uma parada assim, tipo... Sobrenatural. eu fiquei muito impactada, sabia? Eu vi e eu me impactei. Falei, Deus, e eu comecei a chorar muito. Né? Porque eu me lembro que eu estava num culto, quando acharam o corpo dele, e eu senti algo e o Espírito de Deus falava, vai para casa, vai para casa. Porque eu cheguei em casa, eu tinha aquela bina, lembra? Que ficava marcando. A famosa bina. Lembro disso. E tinha 10 ligações desse estado para mim.
E era o parente do menino. E falou assim para mim: Shirley, eu queria te agradecer muito, você faz parte disso. Por quê? Ele falou assim: me desculpa. Ai, me arrepia só de lembrar. Mas não tinha como não, ele falou. E ele chorando, eu falei para ele: me desculpa, mas eu fui sincera com o senhor. Eu falei o tempo todo que ele, né, não tinha mais ida, mas que eu ia ajudar. Por quê? Eu fiz de coração. Né? Por quê? Porque uma criança, por tudo que eu passei, que meu filho faleceu daquele jeito, né? Eu falei: não, eu vou ajudar. Né? E aí foi onde ele falou para mim: mas eu permiti que a delegada te gravasse, te grampeasse. Falei: meu Deus, seu Carlos. Falei: não, mas agora já passou, falei para ele, né? E aí foi algo assim, inclusive teve o velório na cidade deles, teve o velório na outra cidade, sabe? Então ficou muito conhecido. Agora que eu estive lá, eu assim fiquei impactada, porque o advogados, isso que acompanhou, que fizeram o júri, teve júri popular, tá? Ele me chamou, ele falou: você quer ver as fotos? Ele falou: olha, eu vou te mostrar para você ver como Deus te usa, mulher. Ele falou: olha, tem tudo a ver, porque ele faleceu as mãozinhas assim, empurrando, o olho aberto, né? Os pezinhos querendo empurrar, né? Então você vê que forçou, porque colocaram ele dentro de um saco, um saco plástico, né? E ali jogaram soda em cima, né? Soda, pedra, folha, sabe? Exatamente como você viu. Exatamente como Deus falou, né? Na realidade, o Espírito de Deus me usou como instrumento para mostrar para a Terra, no caso, né? Para mostrar para todos aqui que o Espírito de Deus ainda fala. Amém. E que nada fica escondido debaixo dos olhos dele. Nada. Né? Porque ali, se não tivesse sido Deus, não tinha achado nunca. Porque, um detalhe, o rio subia. Dava os tempos de enchente, muita chuva, o rio subia. Olha só o que eles pensaram. Vou enterrar aqui nessa árvore, próximo ao rio, o rio vai subir, e o que vai acontecer? Vai levar os restos. Entendeu? Só que o crime deles tinha alguém que estava olhando, que é o Deus soberano e o Deus eterno. E o Deus falou: eu vou revelar, eu vou mostrar, e vão chegar até onde ele está. E aí foi onde desvendou tudo isso.